Estamos aqui no terceiro dia de defesas do programa Mídias na Educação, quarta oferta. Nós vamos conversar agora com a professora Silene Teixeira, que fez um trabalho sobre o desenvolvimento da leitura de jornal em sala de aula. A primeira pergunta que eu queria fazer para a professora Silene é a propósito da metodologia do trabalho, que ela nos descrevesse como ela desenvolveu essa metodologia e quais foram os resultados que ela teve para o estudo. Bom dia, professora Silene. Bom dia. Com relação à metodologia, na verdade, ela foi sendo estabelecida de acordo com a necessidade que eu fui observando. Então, ir para a sala de aula, ver o que acontece nessa prática de leitura compartilhada que eu estava analisando, avaliar quais eram as matérias escolhidas pelos professores, olhar para o planejamento desses professores e ver qual que era a ideia que eles tinham, quais as matérias anteriores trabalhadas, como era ensinado a leitura antes, se haviam propostas que se ensinassem a leitura, as entrevistas com os professores, onde eles puderam colocar o que eles pensavam, como era esse processo, como eles pensavam que se ensina e, portanto, como era essa prática decorrente dessa crença do professor. Aliado a isso, a teoria que veio embasar toda essa conversa, os diversos autores que foram utilizados nesse trabalho. Então, esse conjunto de instrumentos que eu utilizei, um foi dependente do outro, um veio puxando o outro para poder chegar à conclusão desse trabalho que era o objetivo que eu tinha. E com isso, eu pude observar, pude constatar e pude aprender também que o ensino da leitura, que é uma questão não só da escola, mas uma questão social, a gente vê muito na mídia isso, né? Os brasileiros não são leitores, a dificuldade de leitura dos brasileiros, as escolas não ensinam a ler. Então, esse problema social grande, eu pude observar que dentro da escola a contribuição é a seguinte: quando a gente alia um recurso tecnológico, uma mídia, que nesse caso é o jornal, há uma prática social, que é a leitura compartilhada, que é o momento em que as crianças têm a oportunidade de ser leitores, como os leitores de verdade são fora dela, é que gera esse leitor que a gente espera para a escola e para a sociedade. Professora, essa foi a principal contribuição do trabalho para a sua formação? E, por outro lado, qual é a contribuição do seu estudo para outros professores? Eu acredito que essa seja a maior contribuição, porque a escola tem uma tradição de ensinar a ler de forma mecânica e de forma repetitiva, onde não são produzidas as leituras que um leitor faz na sua vida pessoal. Então isso eu acho que foi um aspecto bastante importante. No entanto, pude constatar também que a formação do professor ela é fundamental nesse sentido, porque se o professor não tem essa clareza, se ele não sabe de onde partir para ensinar, se ele não tem clareza dos instrumentos que podem potencializar essa leitura, como no caso do jornal, que vinha direto ao interesse dos alunos, porque tratava de questões que eles já viram na mídia, tratava de questões que eles já sabiam dizer, e aí vinha esse aspecto da leitura contribuir com questões que eles já dominavam. Então, eu acredito que esses três aspectos, a questão do uso da mídia, que é o jornal, a questão da prática que foi selecionada, porque ela permitia que os alunos ficassem com a interpretação do texto na mão, que eles fizessem uma leitura real do texto e não o professor, que é o que a gente costuma ver, e essa questão da formação, o professor ter a oportunidade de refletir sobre essa prática, para então colocar isso no seu trabalho no dia a dia. Tá ok, muito obrigado e boa defesa.